A fisiologia no futebol, no esporte em geral, mas a gente vai tratar de futebol, é uma coisa ainda que é muito distante do torcedor. Né? O torcedor vê a função do treinador, do auxiliar técnico, do preparador físico, preparador de goleiros. Muitos que ainda batem a sua bola sabem que existe o fisioterapeuta, porque na lesão você recupera. E o fisiologista, professor, para mim é o primeiro da cadeia, porque é dali que tudo a partindo dali que todos os dados são computados para ficar mais mastigado por uma comissão técnica composta pelo treinador e pelo próprio preparador físico também, né? É isso aí que você colocou muito bem, né? Eu sou responsável pela coleta de dados e análise dos dados para passar para o preparador físico, para o treinador, para que eles possam tomar as decisões com mais precisão, né? Que os atletas tenham um treino com um desgaste preciso, né? Que ele consiga ter o desgaste para ter um ganho na sessão de treino e que isso não gere um desgaste excessivo que pode levar a lesões e que pode levar a outros problemas do clube. Uma coisa que me chama muita atenção na fisiologia, e o senhor pode confirmar, é que com o calendário brasileiro é meio complexo. Eu começo o ano olhando para frente 4 competições. Seriam 5 se tivesse a Sul-Americana. Infelizmente, a Conmebol nos deu essa trairada pesada aí. Mas é interessante que, através do contato que eu tenho com fisiologistas, já fui atleta, né, já pude acompanhar também, apesar de na época não trabalhar direto com o fisiologista, que ele não estava inserido ainda no futebol, mas o preparador físico que estudava fisiologia na faculdade usava muito isso. Só a alimentação, ela não faz com que o atleta consiga repor, né? Com certeza. A alimentação balanceada ela é muito importante, né? Isso hoje lá no clube a gente consegue ter um controle muito grande em função do hotel que a gente tem dentro da estrutura do clube. Isso ajuda na questão da cozinha também. E também sempre toda sessão de treino, após o treino, tem uma suplementação individualizada dos atletas em cima da necessidade de cada um, em cima do desgaste que ele teve na sessão de treino, em cima da composição corporal de cada um dos atletas, pensando na questão de queima de gordura, de ganho de massa muscular, isso para todos os atletas de maneira individualizada, isso ajuda muito. Pois é, mas como é que consegue individualizar um trabalho num grupo de 30 pessoas com cabeças diferentes, com estímulos diferentes, posição em campo diferente? O lateral parece que rende mais do que renderia um meia, um volante rende mais do que poderia render um atacante. Não é fácil, eu garanto isso. Mas hoje lá no clube a gente consegue ter um controle individualizado através do GPS, que eu tenho um para cada um dos atletas, então todos os treinos, todas as atividades, todos os jogos são monitorados pela fisiologia. A gente consegue ter medição através de um frequencímetro dos atletas, que eu consigo ter em tempo real, o cara está treinando, eu já consigo ver o desgaste deles. E isso eu já vou conversando direto com o nutricionista para preparar uma suplementação pós-treino com mais precisão, com mais. E aí entra a questão da idade também. O Paysandu tem alguns jogadores, né, com 35, outros com 32, 31, 20, 21. Todo esse trabalho também funciona, né? Tem que funcionar, né? Com certeza. Esses atletas com a idade mais avançada, eles tendem a perder mais força, né? Porque um atleta de 20 e poucos anos, ele tem muita força, né? Qualquer estímulo de força que você der, ele consegue ter esse ganho. Já um atleta com a idade mais avançada, ele tende a ir perdendo essa força. Então, o estímulo de treino junto com a suplementação, a gente consegue muitas vezes manter esse nível de força dos atletas e muitas vezes prorrogar o rendimento dele, às vezes prorrogar até a aposentadoria. Como é que vocês fizeram a avaliação do rendimento na equipe para a primeira partida? Então, o nosso desempenho, a gente tem uma avaliação contínua, constante, todos os dias através dos treinamentos. Como eu falei, todos os atletas utilizam GPS. Então, eu pessoalmente, junto com o preparador físico também, a gente segue uma filosofia de trabalho em que, desde o primeiro dia, como a gente teve um período muito curto, né, para se preparar para o Quantas campeonato. sessões de treino? Foram 35 sessões de treino que a equipe fez em 4 semanas de preparação para a estreia no estadual. Entendi. Acelerou, né? Então tem que ser um processo muito acelerado. E para aproveitar ao máximo esse tempo que a gente tem, a gente minimizou o período de avaliações, a gente reduziu esse período e começou a trabalhar com bola já praticamente desde o primeiro dia. Né? Então os atletas se apresentaram no dia 2 de janeiro, já foram para a academia, já foram para o campo fazer treinos com bola, para conseguir ganhar ao máximo esse tempo de preparação na pré-temporada agora. O que o fisiologista diz para o seu grupo de profissionais quando saem de férias? Acabou a temporada em novembro, tem dezembro de descanso, foi uma conquista da classe, né? Dezembro ser descanso e janeiro ser feito só para treinamentos
alguns estados não obedecem. No caso aqui no estado do Pará não obedeceu, mas bem no finalzinho do mês iniciou a competição. O que o senhor diz, professor? Vai, descansa mesmo, porque o jogador divide as férias dele na peladinha do final do ano, churrasco bacana, cervejinha para quem bebe e na diversão com a família, na praia e tal, muda totalmente a alimentação talvez. O que o fisiologista pede para os profissionais para voltar, quando voltar em que condições? Sim, a gente tem um ano muito corrido. Ano passado, ano de 2016, o Paysandu fez 65 jogos. Né? Isso é uma quantidade muito elevada. Atrapalha muito o psicológico dos atletas, né? Que são muitas viagens, você fica muito tempo do ano vivendo em função dos jogos. Né? No dia anterior, geralmente tem um treinamento leve e viaja. Aí você tem o jogo, no dia seguinte tem o retorno de viagem. Você fica muito tempo concentrado e é preciso de um descanso também. Então, muitas vezes, os atletas precisam relaxar a cabeça. Faz bem ir para a praia, ir lá relaxar, fazer um churrasquinho, faz bem para a cabeça. É óbvio que início de pré-temporada, alguns atletas que fazem alguns exageros ali, chegam um pouquinho acima do peso, mas a pré-temporada está aí para isso. Né? A gente já começa a recuperar a condição física de cada um dos atletas para conseguir eles terem a melhor concentração nesse período de preparação, que é desgastante. Mas então, é recomendado algum tipo de atividade? Dá uma corridinha no final da tarde, aquela coisa toda? Alguns atletas, que geralmente parte dos atletas. Né? A gente tem atletas profissionais que eles vêm conversar com a gente e falar, eu queria fazer algum tipo de treinamento nesse período para conseguir me apresentar em uma condição melhor. Então eles me procuraram, questão de suplementação, questão de treinamento que eles fazem por conta própria. Mas eu deixo livre para eles mesmo, porque é um período de férias. Férias é para descansar. Na sorte de uma coisa, os jogadores do Flamengo, por exemplo, eles jogam com o do Corinthians, que tem um calombo aqui atrás da camisa e deve ser esse tal do GPS que você coloca. Os jogadores do Paysandu, eles usam durante as partidas ou somente nos treinamentos? Aquele modelo de GPS é um modelo bastante avançado. É um modelo vendido por uma empresa australiana. Eu fiz uma cotação para trazer aqui para o Paysandu esse aparelho, mas ele realmente é muito caro. Para ter uma noção, cerca de 10 aparelhos estariam na casa dos 150 mil reais. Meu Deus do céu. Então é um investimento que no momento ainda está fora da realidade do clube. Mas todos os nossos atletas eles utilizam outro modelo de GPS, que é um GPS com um custo um pouquinho mais baixo, bastante mais baixo. Que eles utilizam amarrando no calção, no cordãozinho dos shorts. Eles amarram todos e utilizam durante a partida e durante todos os treinos. Mas para um clube que faturou mais de 8 milhões de reais, quase 10 milhões de reais, diga-se de passagem, no ano passado, fazer um investimento nessa área, que o Paysandu já investiu no seu, vou chamar de parque, no seu parque de fisioterapia, né? Já investiu, conversei com o Júnior Furtado, ele me disse que equipamentos novos foram comprados, de suma importância. A academia para recuperação dos atletas, não para treinamento, a Curuzu já possui. E tem algum atleta que foge todos os padrões da fisiologia, da preparação física, e que você pegou na sua história aí? Porque tem aquele atleta que ele é diferente, não tem? É difícil fugir, viu? É difícil fugir do corpo, a anatomia, a fisiologia, tudo acaba sendo igual. É claro que tem os atletas que se condicionam mais facilmente, tem atletas que não se cuidam fora de campo e tal, mesmo assim conseguem correr que nem loucos dentro de campo. A genética ajuda, né, para muitos e também prejudica para muitos. O Gaspar é de São Paulo, mas é rodado, viu? Já passou por muitos clubes. Diz aí pra gente. Eu comecei trabalhando lá no Grêmio Osasco, que hoje é o Audax, sempre trabalhando com equipe profissional. Depois disso eu trabalhei no Barueri, disputando a Série C. E em seguida peguei o Bragantino e depois o Oeste, né, equipes de Série B de brasileiro, lá no estado de São Paulo. Quem indicou para o Paysandu foi um profissional que estava aqui, né? Isso, na época foi o gerente, o Alex Brasil, que ele estava aqui, depois ele saiu, foi para Curitiba. Ele que conhecia um pouquinho do meu trabalho lá de São Paulo. Mas me diz uma coisa, como é que vocês fazem esse controle no clube? Jogadores são pesados ao chegar e ao sair? Vocês fazem por exemplo, na segunda-feira, você tira o sangue desse cara para ver como é que ele se apresentou para trabalhar durante a semana? Como vocês trabalham? A gente faz a avaliação do sangue dos atletas sempre 48 horas após o jogo, né, que é o momento que ele tem um pico inflamatório, que esse dado vai dar um valor mais significativo para a gente. Então, hoje pela manhã, quando os atletas se apresentaram no clube... Atesta o álcool? Não, isso daí atesta o desgaste muscular dos atletas. Então, ajuda muito na prevenção de lesão.
O álcool não, né? O álcool não entra nessa avaliação. Toda segunda-feira, óbvio, dependendo, né, na pré-temporada foi toda segunda-feira, depois varia em função do calendário de jogos, mas a gente estava fazendo uma avaliação de composição corporal dos atletas, né, buscando sempre diminuir o percentual de gordura dos atletas que estavam acima do peso no início da pré-temporada. Muitos já tiveram uma melhora muito boa, né? Ainda tem alguns que precisam. Tem jogador no perder mais um plantel, pouquinho no de peso, time mas titular, que não vai conseguir jogar 90 minutos nesses 3 primeiros jogos? Vai depender muito da situação de cada jogo, né? Tem jogos que são mais desgastantes, tem jogos que são mais tranquilos. A gente tem jogadores muito experientes no grupo que com certeza conseguem dosar, né, o momento de fazer uma marcação mais pressão, o momento de posicionar mais com um desgaste menor. Então a gente consegue fazer esse trabalho bem legal, sim. Fisiologia do goleiro, hein? O goleiro ele é um cara que precisa ter muita força e agilidade, né? Então os treinos físicos, quando são feitos nesse sentido, e treino muito com bola, porque o tempo de bola, a agilidade dele específica de goleiro... Por que acabou aquela caminhada de 15 quilômetros, 10 quilômetros, 40 minutos de corrida? Estudos mostraram que isso não combinava? Exatamente. A ciência mais moderna vem mostrando isso, que a gente já tem tão pouco tempo de treinar que a gente tem que aproveitar isso ao máximo, né? Então, muitas vezes é melhor você correr 6 quilômetros em situação de jogo, você tem ganhos técnicos, táticos, além do ganho físico específico da situação de jogo, do que você ficar correndo 15 quilômetros em volta do campo. Corrida da areia. Também acabou, né? Os clubes corriam muito na areia, né? Também perdeu muito espaço, porque... Salsichão na costa, subindo escada, né? Esses tipos de treino estão perdendo bastante. Qual é o país que nós, brasileiros, ou o mundo todo, se molda para tomar conhecimento? Qual é o país papa na fisiologia? Na fisiologia? Os Estados Unidos é um país que segue muito forte a parte do treinamento físico, né? O futebol está começando a crescer lá nos Estados Unidos, só que as outras modalidades, né, futebol americano, basquete, são modalidades com um físico muito destacado, e eles sempre tiveram uma filosofia de treinamento muito grande, de muito sucesso. A própria Alemanha, que com certeza, além do desempenho da Copa do Mundo que eles fizeram... um trabalho altamente diferenciado e inovador, né? Foi trabalhar na caixa de areia direto para ter perna para poder jogar a Copa do Mundo, não foi no Brasil, né? Eles iam para a praia lá curtir bastante, né? Durante o período da Copa do Mundo a gente conseguia ver os atletas em situações descontraídas, né? É o anti-estresse, né? Quer dizer, então, que quando um também profissional da fisiologia quer se aperfeiçoar, avançar na sua profissão, recorre a referência. Referência aos Estados Unidos ou à Alemanha? Com certeza. Olha, eu vou até sugerir aqui, professor, que o senhor coloque para o diretor da comissão de arbitragem, está quase no encerramento do programa. Fernando, a fisiologia, não é, professor, ela indica um suplemento que você toma antes, durante e pós-jogo, que você consegue elevar o grau de sais minerais, não é? De quem está participando de uma partida, como é o árbitro também. A federação poderia ser parceira, quem sabe, dessas empresas que vendem no mercado, indicado pelo senhor, não pode não, professor? O tipo de suplementação para esses árbitros? Com certeza. É importante para os árbitros também, né? Como eu disse, eles são atletas também. O que o senhor indica para ser usado, professor? Antes do jogo, no intervalo e no final do jogo? Repositor e tal? É importante que ele tome um repositor, né, eletrolítico, né, que ajuda muito aí a retardar a fadiga. Um suplemento de carboidrato também, como a maltodestrina, é importante para o cara conseguir ter o carboidrato é o combustível do corpo, né? Então o cara ter uma quantidade boa de carboidrato durante a atividade ajuda que ele consiga encher o tanque com o carro andando. Falar em encher tanque, professor, me diga uma coisa, esse negócio de encher tanque, por exemplo. Eu enchi o tanque no domingo, eu vou ter que jogar na segunda-feira, no caso, jogar entre aspas, né? E trabalhar normal. O que é bom para poder diminuir esse enchimento de tanque aí, para que a cabeça não exploda na segunda? Olha, o que o Nelson está dizendo é o seguinte: você saiu, tomou todas no domingo, vai trabalhar na segunda de ressaca. Do meu churrasco todo, né? O que a fisiologia poderia lhe ajudar? O que a fisiologia explica para poder amenizar a criança? A hidratação é muito importante.
É muito importante, né? Por isso que dá uma às sede, vezes, né? Durante, enquanto tá tomando umas lá, tomar um copinho d'água também ajuda muito no dia seguinte você tá numa situação melhor, porque a desidratação é a maior causa da ressaca, aquela dor de Dor de cabeça. enjoo de que- estômago.